Olá, amigos do canal Academia Olímpia! Hoje nós vamos falar sobre a Fundação Cash. A Fundação Cash, para quem não conhece, aí eu já fiz alguns programas sobre isso também, né? Energia livre, já dispomos, porque, ou melhor, energia livre já existe, por que não dispomos dela? Eu devo ter uns 3 ou 4 vídeos, né? Que é um vídeo só, foram picoteados para ficar um tempo mais ou menos interessante, né, de 15 minutos para as pessoas assistirem, mas enfim, lá fala sobre o Sr. Cash, que é um iraniano, que ele desenvolveu uma tecnologia em cima do plasma, né, então que ele ensina como fabricar de uma forma simples e caseira o nanogás. O nanogás ele vem de um processo de nanorevestimento, que eles chamam, né, através de algumas eletrólises, e tem alguns vídeos bem interessantes na internet falando sobre isso. Pois bem, nós fizemos uma reunião do nosso grupo, onde uma participante fez um trabalho bem interessante, muito bem feito, assim, de pesquisa sobre a Fundação Cash. Então o que ela fez? Aliás, parabéns e um abraço para a Sônia. Beijo, Sônia. Parabéns pelo teu trabalho. E assim, ó, ela colocou várias questões, porque assim, ó, quando tu vai pesquisar um assunto, como te surgem várias perguntas na tua cabeça, e ela foi lá e anotou cada uma delas e foi colocando todos os questionamentos. E eu acho que isso é que enriquece o debate e é isso que te leva a tu chegar a uma solução. Entendeu? São os questionamentos, sem sombra de dúvida. Então, dos questionamentos que foram levantados, eu prestei muita atenção quando ela foi colocando e depois eu fui me lembrando de outros casos que eu estudei, né? Então assim, ó, o Sr. Cash, a princípio, né, o que se tem de notícia dele é que ele inventa uma tecnologia revolucionária de geração de energia, de plasma. Já é de conhecimento, digamos assim, mais popular que o plasma é uma energia realmente muito interessante, né? O que não se sabia é que tu pode produzir o plasma de uma forma simples. O plasma, alguns dizem que seria o quarto estado da matéria, outros dizem que não pode ser o quarto estado da matéria porque não é matéria. Enfim, fica algumas discussões, né? Mas sabe-se que o plasma é uma energia muito forte, que ela pode ser utilizada, né? E voltando à questão, o que não se sabia é que o plasma pode ser produzido de forma simples através da queima do nanogás. O nanogás, né, ou gás nanossólido, é um gás que tu pode conseguir essas partículas aí, enfim, através de uns procedimentos simples, que tem vários vídeos na internet que falam sobre isso, né? Então, se esse cara está apresentando uma tecnologia revolucionária, onde tu pode fazer um gerador de energia na tua própria casa, alguns vídeos colocados na internet dizem que uma pulseirinha, que eles chamam de uma pulseirinha da tecnologia Magrav, que é a tecnologia magnética gravitacional, que uma pulseirinha então dessas, aliás, é um objeto que parece uma pulseirinha, né? Feito com essa tecnologia Magrav, um cara fez um teste, um mecânico colocou na internet, e ele colocou essa pulseirinha dentro do tanque de gasolina dele. Diz ele que isso deu um rendimento de 75%, né? Então assim, ó, isso é real, né? Ou ele de repente está fazendo uma parada dessa para vender essa pulseirinha para um monte de gente? Essa argolinha, enfim, né? Então assim, ó, eu não posso afirmar nenhum nem outro. Eu sei que o cara botou o carão lá. Eu acho que ele seria muito corajoso, mas enfim, tem de todas as espécies, né? Pra colocar um carão assim lá, pra vender isso aí, ser uma fraude depois, porque, acho o cara fácil, né? Hoje em dia, com essa tecnologia que tem câmera, se filma por tudo, né? Então talvez tenha algum fundo ali que deva ser pesquisado. Então, e pelo que eu entendi, esse cara não tá vendendo a pulseirinha lá, eu não vi nenhum anúncio de dizer, ó, compra aqui comigo, aí eu ficaria mais desconfiado ainda. Mas enfim, me pareceu que ele disse, ó, eu desenvolvi, joguei no meu tanque de gasolina, tive um rendimento de 75%. Cara, se isso for verdade, vamos convir que isso tem que ser muito bem observado, né? Imagina no teu dia a dia tu conseguir, né, principalmente tu que trabalha com vendas, com carro, com deslocamento para lá e para cá, e depende realmente de gasolina. Imagina o que seria 75% de combustível. Vai lá no final do mês, olha quanto tu gasta de combustível no mês e agora tu imagina tu sobrar R$75 do que tu consome para tu gastar em qualquer uma outra coisa.
entendeu? Então isso é significativo. Eu acredito, se eu falasse em 25%, 30% de economia, muito neguinho já abriria o olho. Imagina 75%. Né? Então eu acho que isso são as coisas que vale a pena levar esse tipo de pesquisa adiante. Né? Que isso já foi descoberto há muito tempo atrás, nas experiências de Tesla, coisa e tal, eles já começaram a descobrir que o cara também, não vou me lembrar o nome dele agora, mas um outro cara que naquela mesma época do Tesla, ele que inventou o primeiro motor magnético, né? Que ele começou a perceber, elétrico aliás, que ele percebeu que a eletricidade podia movimentar o motor através de indução elétrica, né? Indução magnética. Aí ele começou a fazer a associação que devia ter alguma relação entre o magnetismo e a eletricidade. Aí se desenvolveu vários estudos, tanto Tesla, como já falamos aqui também, como esse outro cara, enfim, né? Esse outro cara é o que inventa o motor, e até então tudo era movido a cavalo, ou tudo manual, né? E esse cara, imagina, né? Até qualquer motor, tudo que nós temos hoje é um motor, né? Tudo tem motor. Então, praticamente, para fazer quase tudo, né? Então, isso causou uma revolução muito grande. Então esse cache agora, com essa tecnologia de plasma, isso é totalmente revolucionário realmente. Mas da mesma forma como Tesla, esses outros caras, um cara chamado também Frank Schumann, um ano antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, ele já tinha toda a tecnologia, ele tinha tido sucesso numa implantação num deserto, olha só, de captadores de energia solar. E daí só que veio a Primeira Guerra Mundial e o pessoal começou a investir nos motores a combustão, e pra mim isso me cheira muito a boicote, da mesma forma como boicotaram o próprio Tesla lá, naquele triozinho, né, que era o Rockefeller com a Standard Oil, que tinha todo interesse no motor a combustão de combustível por causa que ele estava começando com as explorações de petróleo. Então é óbvio. Outro cara que tinha interesse em abafar esse tipo de tecnologia era o JP Morgan, por causa que ele detinha o monopólio do cobre, que era o que conduzia a eletricidade elétrica para lá e para cá. Então uma invenção que nem a do Tesla, que não precisaria de cabos para conduzir eletricidade, realmente não interessava a ele. Ele precisava de alguma coisa que cobrasse. O cobre é uma boa maneira de ganhar dinheiro. Essas pessoas não precisam mais de cobre, todo o teu monopólio de cobre vai adiantar para quê? Né? O Rudolf Diesel é outro cara que parece que ele também bailou, né? Que ele tinha propostas de gasolina, como a gente chama, que eles estão fazendo agora, os biodiesel, né? E coisa e tal, e que já era menos poluente do que o petróleo em si. Também boicotaram esse Rudolf Diesel, né? No entanto, diesel existe até hoje por causa do nome dele. Então, e o Henry Ford, que aqui foi o fabricante do primeiro motor motor a combustão de petróleo. Então, as invenções do Frank Schumann, do Nikola Tesla e esse outro rapaz que eu esqueci o nome agora, esses caras eles foram boicotados, né? Evidentemente. Por quê? Por causa do interesse no mercado que os outros estavam disputando já. Os outros perceberam o potencial que tinha e viram totalmente ameaçado. E esse potencial, gente, é um século que domina o mundo. E é um século que eles não só dominam o mundo, como eles vão insistentemente, né? Vocês podem ver assim, ó, pesquisem o escala os casos, desculpa, do Paul Pantone, do Stanley Meyer, né? Que o Paul Pantone parece que ele começou a fazer com o Stanley Meyer fez a fusão a frio nuclear, e os caras começam a chegar perto da energia 0.0, né? Bah, nossa, isso é altamente preocupante, né, para os que dominam o mercado. Então Stanley Meyer, Paul Pantone, várias pessoas que chegaram a ser presos, e, né? Por quê? Porque eles tinham tecnologias que estavam ameaçando esses outros impérios. Por que eu contei toda essa história? Para quem está chegando no canal e não conhece mais ou menos dessa história. Porque é evidente, assim, ó, uma das questões levantadas pela nossa colega lá em relação ao Dr. Cash é que estava tendo muitas acusações contra eles, que tinham mandatos de prisão contra eles. Bom, essa questão, no meu ponto de vista, não pode desaboná-lo em função de que essa tática de desacreditar, de desmerecer, de desmoralizar alguém que está ameaçando o império, ela já foi muito usada. O Bob Dean, que eu também já mostrei várias vezes no nosso programa, já falei sobre ele, foi o primeiro que eu ouvi falar sobre o presidente do FMI, se não me engano, na época do Bush, não tenho certeza dessa informação,
Tenho certeza que o nome do cara era Dominique, o sobrenome, se não me engano, era Strauss, não sei porquê, mas me parece, porque eu anotei com pressa, eu escrevi só Dominique, mas se não me engano era Dominique Strauss, posso estar enganado sobre o sobrenome. O nome é Dominique, ele era presidente do FMI, né? E o que esse cara fez? Esse cara, ele pediu, né, uma investigação, como é que a gente chama quando as pessoas no governo fazem uma análise mais profunda sobre as contas de alguma instituição. Me fugiu o nome da palavra, tem uma palavra específica para isso. Mas é uma investigação em determinado local, né? Que local era esse que esse Dominique do FMI pediu informação? O Fort Knox. Porque o Fort Knox é onde diz-se, né? Imagina-se que está toda aquela reserva de ouro que mantém toda a economia mundial lá nos Estados Unidos. Que dizem os economistas que se por acaso não existisse essa reserva de ouro que eles dizem que está lá garantida, bonitinha, coisa e tal, né, que a economia do mundo declinaria. Só que aí é onde a porca torce o rabo, por causa que o Bob Jean, ele afirma que o ouro todo do Fort Knox já foi todo dado para os Anunnaki. E a gente sabe da história dos Anunnaki. Os Anunnaki só chegaram aqui na Terra porque precisavam de ouro. Então, olha os links aí, né? O que tem de verdade nisso tudo, o que não tem? Então, assim, ó, o fato do... Ah, desculpa, só voltando no Dominique. Esse Dominique, quando pediu essa auditoria, era a palavra que eu estava tentando lembrar antes. Quando ele pede, né, através dos documentos todos lá, como presidente do FMI, que lhe dava esse certo poder, ele vai lá e pede pro Senado, não sei para quem que ele tinha que pedir lá, para que seja feita essa auditoria no Fort Knox. Pois bem, esse pedido de auditoria foi ignorado, não foi feito, e logo em seguida esse Dominique foi preso por acusação de assédio sexual, desculpa, pedofilia. Foi preso por pedofilia. E daí então, ou melhor, foi o jeito que eles deram de calar a boca do cara, né? Às vezes eles matam, às vezes eles ameaçam a família, às vezes eles tiram tudo que o cara tem, e às vezes eles fazem isso que eles fizeram, tentaram desacreditar ele, julgando ele, né? Daí é muito fácil, né? Tu vai lá, paga uma menina qualquer, de uma situação bem pobre lá, ou ameaça ela, o jogo sujo que eles fazem direto, né? Coisa mais fácil é tu convencer uma menina. Sabe aquela técnica que eles têm muito, que se chama, que o pessoal diz, aceitas o chumbo ou a prata? Ou seja, tu aceita o pagamento para fazer a coisa errada ou a gente te mata. Chumbo, entendeu? É claro que a pessoa vai acabar se corrompendo, se subornando, né? Mesmo por contra vontade, ela prefere aceitar o dinheiro sujo e continuar viva ou continuar com os seus do que... No caso dos que não aceitam e coisa e tal, as consequências a gente tem visto ao longo da história que são graves, né? Assassinatos e por aí afora. Então, o fato de eles quererem desacreditar o Sr. Cash, em função disso, né, essas denúncias contra ele, coisa e tal, não me surpreendem, porque a tática de desacreditar a pessoa é muito utilizada por essa banda podre aí, pelos que eles fazem. Então isso realmente para mim é descartado e não quer dizer nada. Vamos adiante. Outra colocação que foi feita foi que, mas eu entrei no site da instituição lá e não consegui nada, porque tudo em branco. Eu disse, mas dizia site em manutenção? Não, simplesmente não dizia nada. Aí foi levantado uma questão de que se ele vende os produtos da Fundação Cash aqui no Brasil, coisa e tal, né, eles têm interesse em que esse site esteja sempre em ação e tal, para que os clientes não, né? Tu tem um comércio pela internet e o teu site está sempre fora do ar, claro que tu vai perder teus clientes, então tem uma coisa que não tem muito a ver. Agora, voltando ao princípio dos ataques, né, pode ser ataque cibernético, desculpa, pode ter realmente alguém que não esteja querendo deixar eles trabalhar de jeito nenhum e dificulte, a gente sabe que isso acontece direto, é uma praga isso aí, já falamos no programa, né, então é muito complexo, é outra coisa que não dá para desmerecer a questão da Fundação Cash por causa disso, né. Outra coisa que a gente tem que levar em questão da Fundação Cash é que tem muita gente que está fazendo os experimentos na internet, né? Eles estão mostrando passo a passo e estão mostrando os resultados. Então eu vejo eles ali como pesquisadores que querem ver se tem fundamento nessas colocações que a Fundação Cash faz para levar isso adiante. E eu tenho visto um tal de Douglas Ormenese, o canal dele parece, né? Outro parece que é Real de Queluz, é outro cara que faz experimentos.
E eu já vi várias pessoas diferentes dizendo, cara, tem alguma coisa aqui realmente, isso está funcionando, olha, estamos tendo resultado, temos que levar esses experimentos adiante. Então parece que tem alguma coisa realmente aí. Outra coisa, que estupidez seria desse Dr. Cash, de dizer que a tecnologia funciona, liberar ela, né, esse modelo de como fazer, né, e as pessoas começarem a fazer uma coisa que ele sabe que não dá certo, que é uma enganação, né, em 2 toques isso é desmontado, porque as pessoas não começam a não ter os resultados e a verdade vem à tona. Não tem como se perpetuar uma mentira que fosse dessas. E o número de pessoas que são ufólogos, que estão... Porque o que tem a ver os ufólogos junto com isso? Aquilo que eu já falei, a gente começa sempre só querendo saber sobre o disco voador, se tem vida lá, só que isso é um leque tão grande, e aí, não, mas por que não falam sobre isso? Aí tu vê a questão energética envolvida, aí tu começa a ver toda a ramificação, porque isso é muito contextualizado, não pode ser uma coisa pontual, tu não consegue pontuar um assunto porque ele está, como eu disse, contextualizado dentro de uma gama de assuntos que é muito complexo, e isso vai se ramificar, e tu vai ter que estudar todas as linhas. E depois, lá no fundo, elas começam a se convergir tudo de novo. Né? Nesse meio tempo, tu acredita nisso, não acredita nisso, coisa e tal, mas o tempo vai te mostrando. Então tu vai descobrindo depoimentos, experimentos de mais pessoas que vão, né? No próprio grupo a gente sugeriu de a gente mesmo tentar começar a fazer esses experimentos, mas por outro lado, pelo que eu percebi, tu tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento em eletrônica, saber lidar com os aparelhos todos, né, com os multímetros, com os medidores. Então não é assim uma coisa que qualquer um vai lá e faz mesmo. Tu tem que ter um conhecimento básico de eletrônica, entendeu? E às vezes profissionais e coisa e tal, eles já têm uma mente tão já fechada em cima daquilo que foi ensinado na universidade onde eles se formaram, né, coisa e tal, que é difícil para eles entender outras coisas, né? Ou eles não se motivam a pesquisar outras coisas por causa que já foi colocado para eles lá, não, a energia para ser gerada tem que vir de um movimento e ponto final, a energia não se cria do zero e ponto final. Então, sabe, tu já bota uma pedra em cima disso aí e é difícil tu tirar essa pedra, ela se torna pesada. Então vem outras pessoas dizendo assim, cara, mas tem uma outra coisa aqui. Não, porque eu aprendi lá. Não... Cara, os conceitos mudam baseado nas novidades que são descobertas, né? Então... a gente teria que ter um grupo de gente que entende de eletrônica mesmo e que tivesse com esse olhar mais atento em relação a esse tipo de coisa e que se dispusesse a fazer esse tipo de experimento, né? Daí a gente começa a evoluir. Mas enfim, então, né, eu acho que a gente, baseado nesses 3 pontos, só não quero me estender muito, eu acho que isso já é o suficiente pra gente não descartar essa coisa do Dr. Cash e sim continuar investigando mais a fundo, que é, primeiro, não podemos desaboná-lo por causa dos ataques, por causa que a gente sabe que essa é uma estratégia absolutamente, né, manjada, e os caras cansam de fazer isso aí, vão continuar fazendo, e eles vão usar todas as armas que eles têm para impedir que o monopóliozinho deles seja quebrado e que outras, né, e que a teta bilionária deles seja extinta. Eles querem continuar mamando ali. Então, os ataques contra o Dr. Cash, contra a Fundação, não pode ser levado a sério, a não ser que provas realmente muito contundentes, e ainda assim nós teríamos que ficar com o pé atrás por causa que produzir provas falsas é a coisa mais comum que eles fazem. Eis o exemplo do Dominique, com a menina da pedofilia lá, coisa e tal, que a mulher do Dominique diz assim, conheço meu marido, ele não faria jamais isso, coisa e tal, e isso foi por causa que ele pediu a auditoria do Fort Knox, né? E daí alguns dizem, voltando ao assunto do Knox, alguns que foram lá e fotografaram de longe, depois porque isso deu um zoom na mídia, eles tiveram que deixar alguém lá. Auditoria não, mas alguém foi lá e fez uma foto, e as pessoas, né, especialistas dizendo que aquilo não parece ouro, aquilo parece alguma coisa pintada a ouro, estava muito opaco, né? Tinha alguma coisa errada lá. Enfim, então o fato de várias pessoas estarem fazendo os experimentos do Dr. Cash e estarem avançando nos resultados e dizendo, cara, tem alguma coisa assim. Muita gente fazendo a caneta Magrave dizendo, cara, funciona, né? Teve uma outra pessoa do nosso grupo que conheceu de fato alguém que fez esse experimento e que disse para uma pessoa de confiança, né? E disse, sim, cara, eu fiz a tal da caneta lá e tive os resultados positivos.
né? Porque a gente sabe, através dos estudos que a gente fez, da tecnologia que o pessoal tem lá fora, que eles encostam certos aparelhinhos, né, nas pessoas, assim, os alienígenas no caso, né? E esses aparelhinhos resolvem os problemas que as pessoas têm de saúde. É uma maneira futurista, parece para nós, né, de curar as pessoas. E então, se a gente está caminhando para esse tipo de energia, coisa e tal, por que não pode ser essa tecnologia uma grave? Então eu não tive nas minhas mãos. A gente tem que ter muito cuidado no que tu apoia ou o que tu não apoia, por causa se tu endossa sem saber e depois se descobre que é alguma coisa ruim, cara, o teu crédito se desmancha. Aí a pessoa, que nem eu, tá aqui tentando fazer um trabalho sério, tentando levar informação para as pessoas. Às vezes a gente leva algumas informações, algumas pessoas vêm no meu canal e dizem assim, tá, mas tu pode provar isso? Aí, pô, cara, é um outro equívoco, né? Como é que eu vou provar se é uma coisa que eu não, né? Eu não tenho uma certeza. Repetindo, para começar, o que são provas? Se nós vamos pensar, quando diz tu pode provar isso, para começar esse negócio de prova a gente tá complicado porque assim, ó, sinceramente, alguém de vocês tem dúvidas de que as provas apresentadas de que todos os nossos corruptos estão roubando nosso dinheiro são verdadeiras? E no entanto, os advogados desses mesmos políticos não conseguem dizer que não, que as provas não são suficientes, que a mala de 500 mil não comprova nada, que os milhões encontrados no apartamento do Gedel Vieira Lima, não, isso não prova nada. Então o que prova, meu amigo? Então, nesse mundo que a gente vive, alguém assiste o meu canal, eu falo alguma coisa baseado nas reportagens, nas entrevistas, nos depoimentos, é a melhor palavra para usar, é o que dá mais, né, contundência ao negócio, os depoimentos que tem consistência, principalmente depoimentos que um cara fala, outro corrobora, tu começa a ver aquele mesmo depoimento de várias fontes, aí tu começa a dizer, e todos eles ameaçados por estar falando isso, todos eles tiveram a sua vida virada de cabeça para baixo por falar isso, e aí tu começa a pensar com a lógica, como eu já falei várias vezes aqui no nosso canal, e tu vai dizer, cara, qual é o interesse desses caras que estão só se ferrando falando isso, né? Não estão ganhando dinheiro, estão perdendo amigos, estão arranjando indisponibilidade com a família, às vezes, né? O que levaria essas pessoas a falarem isso? Cara, é aquele sentimento de hombridade, de caráter que tu tem dentro, que quando tu sabe que uma coisa é verdade, por mais que o mundo esteja dizendo que é mentira, tu vai morrer tentando falar a verdade, porque tu sabe que é verdade. Então eu acredito que tá levando esses caras adiante. Né? O Bob Jacobs, ele revelou eu tenho um vídeo aqui, procurem lá, gente, um OVNI derruba um míssil americano. E as imagens verdadeiras, tá lá. E não é só as imagens, tá o depoimento desse Bob Jacobs dizendo, cara, de tudo que ele passou, né? No caso, nessa entrevista que eu fiz, eu coloquei só um pedacinho para o clipe não ficar muito extenso. Eu falei o que foi a experiência do Big Sur, que é o míssil que sobe e explode. Aparece o disquinho voador, vai lá e derruba esse míssil. Esse cara vai e fala, cara, ele conta num outro vídeo mais extenso, dentro do Knowledge, que é o documentário lá do Steven Greer, né? Ele fala das ameaças, das pessoas que botavam bombas na caixa de correspondência dele, né, que explodiram várias vezes a caixa de correspondência dele, que ligavam às 3 da manhã dizendo, seu filho da puta, não sei o que, vai lá, né? Ele fala isso, desculpa o palavrão aqui, mas assistam lá, ele fala, gente, tá? Então, esses caras, né, tu vai revelar alguma coisa, o pessoal cai em cima de ti de pau, velho, e não tem ostra. E então, esses depoimentos todos que a gente pega vão nos dando uma base, né? Então, ou tá todo mundo mentindo, sem motivo nenhum, inventando tudo isso. Não, gente, a gente sabe que avistamentos pelo mundo inteiro não cabe mais isso. Paul Hellyer, ex-ministro do Canadá, que foi o cara de mais alto escalão, né? Parece que foi aliás, ele foi o primeiro. Agora nós já temos a primeira dama do Japão, a primeira dama do Japão que diz: Vênus é um lugar muito bonito. E ela conta que esteve lá. Então, o que aqui no Brasil a gente ainda, nossa, será? Mas tu vê coisa... Em outros países, gente, eles já estão tratando esse assunto de extraterrestre com uma liberdade. Eles já estão cientes, é que nem, nossa, né? Que nem nós tivéssemos uma tribo de índio aqui que não soubesse que existe Europa, que existe não sei o que. Vem um cara e diz, não, eu vim, lá, depois do oceano. Aí os índios pensavam que o mundo acabava no oceano. E esse cara é louco, tá mentindo.
Tu entende? Então, guardado as devidas proporções, é mais ou menos isso. Então, muitos desses povos, que nem muitos americanos que ainda estão com os olhos vendados, né, porque uma grande parte da população já se deu por conta do que está acontecendo, eles veem e tal. Então, como é que alguém vai querer te dizer que tu não viu o que tu viu? Então, chega um ponto que não tem mais como cobrir o sol com a peneira. Vocês entendem? Então, muitos países orientais, essa questão extraterrestre não é mais. Eles lidam com a maior naturalidade. Na Turquia, eles têm tantas evidências, né, no museu, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu tenho tudo isso anotado. Numa outra ocasião posso ser mais específico nas informações para vocês. Mas tem um museu municipal, um dos maiores, parece, lá da Turquia. Mostra lá, tem coisas dentro daquele museu lá que são de origem alienígena, incontestavelmente. Então o povo que está lá sabe disso, e diz que tu vai falar de um varredor de rua a um gerente de banco, independente da função que o cara ocupa ou do grau de escolaridade do cara. Ou seja, o assunto é popular. Sim, os caras, né, a gente mora aqui na Terra, os caras moram nos outros planetas, e é isso. Né? Agora tu vem aqui no Brasil, meu Deus, às vezes tu vai falar, os caras riem assim, fazem piadinha contigo, batem no teu ombro, legal, legal, assim, mas tu vê a expressão de deboche por trás, aí tu diz, meu Deus, cara, e chega a te dar pena, né? Eles da mesma forma. A mente está tão limitada dos caras que eles se viram assim, eu tenho certeza que no pensamento deles eles vão lá dizendo, coitado do cara, olha, coitado do cara, tá acreditando em disco voador, tá acreditando em vida extraterrestre. E aí tu pensa com todas as evidências que tu estudou, que tu aprendeu, coisa e tal, e tu sabe que esse paradigma do cara é simplesmente falta de informação. A gente simplesmente teve informação pela curiosidade que nos estimula, que nos faz ir atrás e pesquisar e coisa e tal, em busca da verdade, só quer saber a verdade. E aí quando tu vê todas as evidências e tu vai pra alguém assim, eles estão totalmente bitolados a um sistema de crenças que tu já estudou e tu já descobriu que é falha, já descobriu que é uma enganação, que são meias verdades, é uma coxa de retalho de meias verdades, como Bíblia, como o Corão e por aí afora, tu entende? Estudos mais profundos, né, sobre isso aí levam qualquer um a essa percepção. E, bom, enfim, cara. E daí tu fica com dó dessas pessoas, né? E elas ficam com pena de ti, achando que tu é louco, e tu fica com pena delas achando que elas são mal informadas e estão sendo enganadas. E olha que joguinho onde fica, né? Então não adianta. Então assim, ó, pessoal, Fundação Cash, vamos pesquisar melhor sobre isso, né? Não vamos descartar, porque os indícios, todas as evidências todas, né, de acordo com tudo que eu pesquisei, que essa Fundação Cash é mais pro positivo do que pro negativo. Não me parece realmente ser um aproveitador ou alguém que está querendo se promover de alguma forma, embora tenha algumas coisas ali que ficam realmente meio complicadas, mas tu não sabe o que vem proveniente deles, o que é contra-informação, né? Então é complicado isso, gente. Então cabe a nós continuar estudando, ok? Hoje então Fundação Cash é o assunto para vocês, vamos pesquisar. Grande abraço para todos. Lembre-se que eu não estou aqui para provar nada, eu estou aqui como vários outros no intuito de jogar o máximo número de informações. E por favor, quando alguém tem alguma informação, né, porque são as informações que faz a gente perceber, que nem quando eu assisto uma reportagem de televisão. Baseado nas informações que eu tenho, eu consigo perceber se tem veracidade nessa informação, se é balela ou se é... Tu entende? Então, se alguém tem alguma informação que eu não tenho, que descobriu alguma coisa que eu ainda descobri, que é muita coisa que eu tenho que descobrir ainda e aprender, porque pelo que eu percebo eu estou só na pontinha do iceberg. Então assim, ó, por favor, dizem, Luciano, eu descobri isso em tal fonte, coisa e tal, sobre o Dr. Cash, fala sobre isso aí no teu canal, por favor, né? Exponha esse argumento, exponha esse fato. Então é esse o nosso objetivo, gente. Então colaborem com a gente quando puderem. Da mesma forma como o Fabiano Ramalho fez uma grande contribuição pedindo para assistir mais um vídeo do Mark Richards, né, que foi uma surpresa agradável, enfim, por causa que eu já tinha assistido, e depois quando fui assistir de novo, percebi que era uma outra situação, bem mais enriquecedora, no sentido de informações. Ok, pessoal? Então, grande abraços para todos. Valeu!